refúgio e fortaleza é Deus. Pregação da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na continuação da segunda carta de Pedro. Vamos voltar hoje para a gente encerrar essa carta que tem nos abençoado bastante. No capítulo 2, nós vimos da última vez até do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 10, a parte A. E agora nós vamos ver do capítulo 2, versículo 10, a parte B, até o final do capítulo, versículo 22. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, a parte B, até o versículo 22, o final do capítulo. Restando somente um capítulo para a gente encerrar também essa carta, que é o capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, parte B, até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Acompanhem com atenção. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades eles regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhores fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando do santo mandamento que lhes foram dados. Com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus bendito, santo, nós nesse momento, Deus, a nossa oração no meio de Cristo, que o Senhor fale à igreja, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale às nossas mentes e clareie, Senhor, os nossos olhos, a ponto de enxergarmos esse evangelho, o evangelho genuíno, e que seja pregada a palavra de Deus fielmente, ó Pai, que não venha atrapalhar, Deus, a comunicação do Senhor para com teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, a nossa oração. Amém. Irmãos, que palavra dura, né? Mas Pedro, ele fala aqui de forma dura porque as pessoas precisavam ouvir exatamente aquilo que Pedro falava e escrevia. É interessante porque Pedro aqui, eu vou trazer à memória alguns fatos, algumas coisas que aconteceram na segunda carta, para podermos entender aquilo que Pedro está dizendo de forma bem dura para aquelas pessoas. Porque se nós lembrarmos do contexto do livro, enquanto na primeira carta, 1 Pedro, os crentes estavam sendo perseguidos por morte. Lembram da primeira carta, a perseguição por morte? Eles eram sempre colocados como fogo, como ouro ou fogo para ser lapidados.
Esse é o contexto da primeira carta, perseguição de morte, a igreja estava sendo perseguida, e aí a igreja começou como forasteira e saindo de canto em canto. Agora a igreja volta a se reunir, mas a perseguição é outra, não mais externa, não mais de morte física, mas agora a perseguição é interna e de morte espiritual. Não eram as pessoas querendo matar os crentes, mas eram falsos mestres que surgiam dentro da igreja querendo matar as almas dos crentes. A gente lembra desse contexto, né? Estou trazendo a memória aqui. A igreja agora começa a ser perseguida de dentro, surgindo falsos mestres que tentando desvirtuar os filhos de Deus. E essa parece ser a grande armadilha de Satanás até nos dias de hoje. Veja, o contexto mudou, as pessoas mudaram, os crentes são outros, mas as armadilhas de Satanás ainda são os mesmos. Você está na casa de Deus, né? Você está entre aspas, entre os irmãos, mas muitos se levantam como inimigo para desvirtuar vocês. Por isso que Pedro é duro, porque isso mina a fé. Por isso a apostasia, por exemplo, e a gente vai tratar disso mais na frente, porque essas pessoas se levantam de dentro da igreja, sendo consideradas pelos outros como irmãos, para pregar um outro evangelho, um evangelho falso, e isso vai minando a igreja, dividindo a igreja. Que coisa horrível é essa armadilha de Satanás, que muda o contexto, muda a época, muda o tempo, mas ainda acontece hoje, nos nossos dias. E talvez seja a maior armadilha de todos os tempos. Nós vemos isso em cada esquina, irmãos. Em cada esquina. Um falso evangelho sendo pregado como verdadeiro. Por isso que Pedro ele trata aqui exatamente das características do falso mestre. É isso que Pedro vai relatar nessa parte B do segundo capítulo, a partir do versículo 10. As características, na primeira parte do capítulo 2, ele vai tratar do que é o falso mestre e tal. Na parte B, ele vai tratar das características, como eles agem, o que eles são e o que isso dá. Lembre-se, irmãos, que nós fizemos uma distinção da última vez do que na exposição, logo no começo desse segundo livro, entre falsos profetas e falsos mestres. Eu vou trazer aqui a memória para a gente entender, né? Os falsos profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus, que diziam receber uma revelação, né? Escutada, ouvida do próprio Deus, e diziam, eu sou boca de Deus, eu tenho uma nova revelação e vou ensinar aqui. Esses eram os falsos profetas, quando tudo isso era mentira, né? Lógico. Mas eles diziam que era a boca de Deus, eles são os falsos profetas. Aqui o contexto é outro. Não necessariamente tinham falsos profetas, mas os falsos mestres, que era mais ardiloso ainda. Era mais parecido com a serpente, os falsos mestres. Porque esses que eram falsos profetas, eles usavam da imaginação, eles diziam, Deus me disse isso, eu estou dizendo a vocês. E tentava arrebatar um monte de ovelha, né? Os falsos mestres não. Eles são piores ainda. Eles vão dizer, eu prego a palavra de Deus. Eu prego o que está aqui na Escritura. Eu não tenho uma nova revelação, mas eu prego o que está aqui. Só que de forma bem silenciosa. Eles convertem essa palavra. Eles usam palavras da palavra de Deus, mas no sentido contrário ao que eles querem dizer, de fato, de verdade. Mestres que usavam a revelação escrita para criarem as suas heresias e alienarem as pessoas de tal forma que agora começariam a servir a falsos mestres, achando que estavam servindo ao Deus verdadeiro. Irmãos, veja que é muito parecido com o próprio Satanás, né? Ele inverte, ele vai fazer exatamente isso com Adão e Eva. Não é bem assim, ele usa a palavra de Deus, não foi bem assim que Deus disse. Ele vai fazer exatamente isso com a tentação de Cristo. Ele usa versículos bíblicos para tentar convencer Cristo de que o que ele está fazendo é bíblico, quando na verdade não é. E é assim que esses falsos mestres agem, aprendeu com a própria serpente e usa os versículos bíblicos de forma distorcida para confundir a cabeça daqueles que são fracos, daqueles que não têm fundamento de fato,
daqueles que estão iniciando na fé, e por isso a importância da escola bíblica, por isso todo esse movimento que nós fazemos aqui de ensino da palavra de Deus, para que não possamos ser desvirtuados por esses. E eles fazem exatamente isso, ardilosos. Por isso que Pedro ele fala com essa entonação aqui na carta. São desgraçados, sem graça são esses homens. Esse pecado, né? esse pecado. E agora Pedro ele vai trazer características. Como é que nós enxergamos pessoas assim? Como é que elas agem, né? Em primeiro lugar, irmãos, os falsos mestres, eles têm uma conduta pervertida. Veja comigo lá nos versículos 10 e 11. Nós lemos, né? Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Eles são difamadores, não respeitam nem um pouco autoridades. E aqui, no contexto, especificamente, a autoridade dos apóstolos, que era Pedro falando e ele falando contra Pedro. Era Pedro ensinando e eles ensinando contra Pedro, dizendo, o falso mestre é o apóstolo Pedro. São os apóstolos. Eles não respeitavam a autoridade essa dada pelo próprio Cristo. Enquanto os apóstolos ensinavam contra o ensino dos falsos mestres, esses os difamavam, querendo retirar deles a autoridade e impor para si. Irmãos, quando nós nos deparamos com pessoas que são difamadoras, o que é difamar, né? Simples palavras aqui é falar mal. Né? É quando você vê uma pessoa, né, cuja vida, a prática é sempre falar mal dos outros. Eu não sei se você já se depararam com pessoas assim, eu já. Às vezes isso é chato. Né? É o tempo todo. Irmãos, pode ter certeza que Deus ele não está nesse meio. Pois a difamação ela tem origem satânica. Inclusive, no livro de Provérbios, capítulo 6, diz que o pecado, que ele vai listar vários pecados, né? Mas o pecado, lá no capítulo 6, que o pecado que mais a alma de Deus abomina é você falar mal. A palavra usada é maledicência. É você falar mal. É o pecado que Deus abomina. É jogar uma pessoa contra a outra. E isso era uma das maiores características dos falsos mestres. Eram difamadores. Irmãos, e quando eu falo mal de uma pessoa, ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu sou melhor do que ela. Mesmo que seja inconsciente. Quando você tenta falar mal, quando você fala mal de uma pessoa, eu estou dizendo que eu sou melhor do que ela. E a pior forma de subir na vida, né? Ou inconsciente, qualquer coisa. É você subir de forma que você inferiorize uma pessoa. Talvez aquela pessoa tenha feito um mal, tenha feito alguma coisa que não deveria, mas eu tento subir, escalando, subindo a escada do que ele fez, né? Essa é a pior forma de fazer isso. A pior maneira, é a maneira mais vil de se promover. Porque quando eu falo de alguém, eu estou dizendo que eu sou melhor que essa pessoa. Cuidado, irmãos, com isso. Porque falar mal dos outros é uma das coisas que mais atrai o nosso coração. Porque falar mal dos outros nos justifica. Falar mal dos outros nos dá uma brecha para fazermos igual ou até pior. Quando nós enxergamos o pecado dos outros, nós achamos que podemos fazer também, e escondido, é claro. Porque fulano fez. A pior coisa que tem, irmãos, é ter líderes na igreja que agem de forma errada. E às vezes acontece, né? Nós somos pecadores. Mas a mente do difamador é exatamente essa, né? Se Caio fez, eu também posso fazer. Se o presbítero fulano tal fez, eu também posso fazer. Porque, veja, ele está mais perto de Deus, né? A mentalidade é automática, acontece isso. Então eu também posso fazer.
não só nos promove, mas também faz com que a gente peque junto, né? Cuidado, irmãos, com isso. É muito atrativo. É como se nós estivéssemos levantando o tapete e quando nós falamos mal da pessoa por um pecado que ela cometeu, talvez, é como se nós tivéssemos colocado o nosso pecado debaixo do tapete e levantado o tapete do outro para revelar o pecado. Certa vez um pastor pregando, ele disse assim: irmãos, se eu passasse aqui nessa tela o filme da vida de vocês permitiriam que eu passasse sem nada ter encoberto todos os detalhes, cada pecado seu? Vocês permitiriam eu passar? Com certeza não. Nós envergonhamos desses pecados, mas nós ficamos doidos para ver o filme da outra pessoa, porque o nosso coração se alegra. Pecaminoso, ele se alegra. É porque é muito bom pecar em conjunto, né? Saber que o outro também é pecador. Mas, irmãos, nós não podemos nos enveredar nesse meio. Nós temos que pedir a Deus todos os dias sabedoria para fechar a nossa boca, para conter a nossa língua. Porque isso é uma característica de um falso mestre. Nós não podemos cair nessa tentação, irmãos. E se um dia cairmos, e certamente cairemos, nós devemos ser homens e mulheres de Deus para chegar àquela pessoa que pede, mesmo que ela nunca saiba, mesmo que ela nunca vá saber o dia, mas o perdão trabalha no nosso coração, no coração da pessoa. Segundo lugar, irmãos, nós vemos o pecado da blasfêmia aqui entre os falsos mestres. Veja o versículo 12. Esses, todavia, como brutos e racionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos. Esses falsos mestres, irmãos, eles cegam. Eles geralmente são os donos da verdade e nada os abala. Parece que sempre descobrem coisas novas na palavra de Deus. Tem uma maneira de dizer, ditado que a gente diz muito, principalmente lá no seminário, que se você descobrir uma coisa nova é heresia. Nem comente. Você descobriu alguma coisa que ninguém nunca descobriu, tem uma grande chance de você descobrir uma heresia, ou de surgir uma heresia. Esses falsos mestres, geralmente, eles são os donos da verdade. Eles sempre descobrem uma coisa nova, uma nova revelação. Lembra o que o pastor disse hoje? E eu creio que ele estava dizendo ali, quando não era crente, que assistia esses canais, né? E aí, eu tenho uma nova bênção. É sempre algo novo, né? Mesmo que um anjo, né? Um anjo de Deus, revelar algo novo, Paulo vai tratar disso. Essas pessoas, elas querem ser entendidas de tudo e sobre tudo. Entendidas num assunto, quando na verdade não são totalmente ignorantes, porque elas não buscam a sabedoria de Deus, mas a si mesmo, a própria sabedoria, pois elas ensinam mentiras e não a verdade de Deus, se passando como bons evangelhos, como evangelho genuíno, quando na verdade são mentirosos, difamadores, são blasfemadores contra o próprio Deus. Tem um pastor famoso aí desse meio, que ele prega para outros pastores, aconselhando. Mas na sua vida íntima, eles não sabem por que faz isso, porque ele vive numa vida totalmente contrária àquilo que ele fala, ensina, totalmente deprimido, porque ele ensina coisas do seu próprio coração, porque ele fala de algo que ele não vive. São pessoas que mudam o evangelho para se tornar algo bom de se ouvir. Irmãos, outra característica desses falsos mestres, nesse contexto, não muda hoje não. É sempre as mesmas coisas. O mundo dá a volta, o contexto muda, a cultura é outra, mas os pecados são os mesmos. E outra característica que Pedro vai tratar desses falsos mestres é o pecado do adultério.
Veja lá no versículo 13 e 14. Recebendo injustiça o salário da injustiça que pratica, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas, deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Pedro ele se ira contra esses homens, uma ira santa, é lógico, uma ira contra o pecado. Esses falsos mestres, veja como eles são ardilosos, como eles penetram nas coisas, e quando a gente percebe, irmãos, já está uma névoa na igreja, já existe uma divisão e muitas vezes é tarde, porque ela arrasta multidões, a ponto deles se introduzirem, a ponto deles se infiltrarem, assim como o lobo, sabe, que quer entrar ali, se passando por ovelhas. Eles buscam e eles vão nas pessoas mais vulneráveis, pessoas que são fáceis de manipular, não têm firmeza doutrinária, nem firmeza na fé, talvez por uma doutrina capenga, ou uma prática duvidosa. Aí os falsos mestres têm essa habilidade de enxergar quais são essas pessoas na igreja. E aí eles vão exatamente nessas pessoas. E ele se aproxima dessas pessoas e começa a devorar cada uma dessas pessoas. E o texto é claro, irmãos. Esses falsos mestres geralmente estão envolvidos em adultério. E é interessante porque Pedro ele usa o termo aqui, engodando. Esse termo aqui, no original, significa algo como isca. Eles usam uma forma de isca. Eles jogam um anzol, uma isca, esperando esses homens que são fracos, essas mulheres que são fracas, vulneráveis, e como um anzol que é uma tentação imensa para o peixe, né? Comida ali, fresca, as pessoas se engancham e morrem, o peixe morre ali, né? Pela própria boca. Eles usam de forma pervertida a palavra de Deus para financiar as suas paixões e as suas luxúrias carnais. Não só, isso a gente vê muito, irmãos, dentro do meio, vamos usar essa palavra, né? Gospel. Vamos usar a palavra evangélico, né? Mas é o meio gospel. Porque isso é constante. Uns abafados, outros caem na mídia como escândalo. Mas isso surgiu desde a Igreja Católica, onde padres não poderiam casar, né, como um dogma da Igreja Católica, tradição. E nos monastérios, irmãos, eram achados as mulheres, né, que eles engravidavam, os padres de adultério, eram achados as bolsas, os embriões, o aborto, tudo em cima dos telhados, escondidos. Esses falsos mestres, eles fazem isso de forma que não sejam percebidos. Eles vão introduzindo, veja, a imoralidade é uma característica desses homens. Por isso, irmãos, que nós vemos, vai passando no jornal, na mídia, na internet, pastores que são envolvidos com pedofilia, que são envolvidos com mulheres, com homens, homossexualidade, uma depravação. Isso é uma característica desses homens. É o que move o coração deles. A riqueza e a imoralidade são coisas que eles podem comprar nesse mundo. E o pior, irmãos, usam a palavra de Deus para justificar como isca para pegar essas pessoas desprevenidas. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade e nenhum compromisso com a ética cristã. Nenhum. A quarta coisa, irmãos, que eles também cometem, e eu tenho que tratar disso porque são as características do falso mestre que Pedro trata nesse texto, né? É o pecado da apostasia. Versículos 15 e 16. Veja o que ele diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram,
seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Meus irmãos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo o caminho de Balaão. Com isso, o Pedro não está dizendo aqui, e aqui vem o conceito talvez bem simples de apostasia, né? Pedro não está dizendo aqui que os falsos mestres eram convertidos e agora perdem a salvação, né? Eram salvos e perdem a salvação. Quando a Bíblia trata de apostasia, ela não diz que alguém foi salvo e perdeu e deixou de ser salvo, né? Mas que alguém recebeu a instrução da verdade, alguém que nasceu na igreja, alguém que professou essa verdade, alguém que pertence à igreja invisível talvez, ou pertenceu à igreja invisível, mas tendo acontecido tudo isso, ainda não era convertido. Veja, aquele que vai apostatar da fé, aquele que conhece a fé genuína e a rejeita. Mas cedo ou mais tarde ele a rejeita. Essas pessoas um dia professaram a fé, mas hoje agora estão negando essa fé. E o que acontece é que eles são exemplo, assim como Balaão. Essas pessoas seguiram o caminho de Balaão. E quem era Balaão, né? Era um profeta. Ele foi contratado por um rei pagão para amaldiçoar Israel. Lembra aqui quem era Balaão, né? Ele foi contratado por um rei pagão para amaldiçoar Israel, o povo de Israel. E quando ele foi amaldiçoado, Deus não permitiu e ele abençoava Israel. Era isso que acontecia. E se conseguia amaldiçoar, sempre abençoando o povo de Israel, por dinheiro, Balaão combinou com o rei Balaque, que era o rei que pediu isso a ele, e disse assim, eu não consigo amaldiçoar, mas eu tenho uma estratégia aqui, que eles vão ser amaldiçoados. A estratégia é, você introduza o seu povo ímpio, e se misture com o povo de Deus, casem com as suas mulheres, dê as suas mulheres em casamento, se misturem com o povo de Deus, através de casamentos, para que esse povo agora seja amaldiçoado. E assim fosse minado neles a vida espiritual pelo casamento ilícito. Eles vão tomar os costumes da minha nação, da sua nação, rei. Eles vão tomar os deuses da sua nação, se misturem com eles. E vai ser minado a vida espiritual de cada um. Irmãos, o que é que motivou Balaão, né? Já que Pedro compara esses falsos mestres a Balaão. Primeiro, dinheiro. Ele recebeu uma recompensa financeira para isso. Era o lucro, o dinheiro, a avareza. Por isso que ele vai condenar isso mais na frente. Agora pense comigo. O que está acontecendo aqui no Brasil? E em muitos outros países por aí. Pregam um falso evangelho, um evangelho misturado e deturpado, pregam uma mensagem que massageia o ego em troca de dinheiro, e vemos aqui que tudo mudou, o contexto mudou, mas o homem não muda. O homem é o mesmo, a mesma tendência, o mesmo desvio, a apostasia era a mesma, os mesmos desígnios do coração, as mesmas vontades. Esses falsos mestres, a intenção do seu coração é riqueza e luxúria, é ser adorados como deuses, é tomar o lugar do nosso Senhor. Agora reparem, irmãos, que a total decepção dos falsos mestres, né, como consequência desses atos cruéis que eles fazem na igreja do Senhor. Veja o que diz o versículo 17. Pedro agora vai dizer, está vendo esses falsos mestres? Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das terras. Irmãos, o que é uma fonte sem água? É algo desnecessário, né? Uma fonte sem água é algo morto. Na verdade, quando você chegar a uma fonte e não tiver água, você tem uma decepção. É uma decepção. Nós vamos buscar água na fonte, né? E não tem água. Decepcionado.
Agora, a outra figura que Pedro traz aqui são névoas, né, impelidas por temporal. É a mesma figura que Judas vai usar. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Versículo 12. Vai dizer: estes homens são como os rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação de frutos, deixes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. São os falsos mestres. Irmãos, quando Pedro ele trata de névoas impelidas por temporal, essa mesma figura que Judas usa, aqui no versículo 12 do seu livro. Lembre-se do contexto do Oriente, um contexto que mal chove, né? Um sertão. Um contexto em que o camarada vai lá, um monte de semente, ele planta numa terra seca e agora ele espera por chuva. Uma esperança, se cria em Deus de Israel, a esperança é que Deus ia mandar as tormentas de água. Mas se não cria seus próprios deuses, deuses do rio, e trazia o sustento, enfim. Mas eles esperavam. E quando eles viram uma nuvem, lembra de Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, em que vai ter aquela guerra, né, entre Baal e o Deus de Israel, e aí Elias ora para que toque fogo ali, para que caia fogo e o Deus de Israel seja glorificado, e para que depois de um tempo sem chuva, agora viesse chuva, e a narrativa vai dizer que veio uma nuvem como uma mão pequena, a mão do homem, e desce chuva. Esse era o sentimento daquele povo. Eles plantavam, eles colocavam uma semente naquela terra seca, sem vida, mas com esperança. Eles esperavam que a chuva caísse, para que eles pudessem comer. Veja, eles dependiam ali totalmente de Deus. Não tem essa tecnologia que nós temos hoje, né? Em que as coisas são feitas em laboratório, tendo chuva ou não, as coisas acontecem. Eles esperavam. Mas o que acontecia, irmãos, é que muitas vezes, em tratamento de Deus e sua soberania, é que até as nuvens apareciam como uma pequena mão do homem, mas elas passavam sem que nenhum pingo de chuva caísse. Eles se alegravam quando viam a nuvem, mas ficavam tristes porque elas passavam e não derramavam pingo de chuva. O que Pedro diz aqui, irmãos, quando se fala de falsos mestres, é que o falso mestre, ele é ardiloso porque só fala bem, né, de você, coisas maravilhosas, coisas que gostamos de ouvir, sem exortação, sem confronto de pecado, sem pregação de arrependimento, sem precisar ser santo. Eles pregam: você é um vencedor, você vai ter vitória, você vai ter um carro, vai ter uma casa, vai trocar de apartamento. Isso tudo pode acontecer, irmãos, né? Só irmão Domingos aí para provar. Eles falam coisas que nós gostamos e queremos ouvir. Eles arrebatam o nosso coração. Quem não quer ouvir isso, né? Quem não quer ouvir isso? Eu tenho um relato certa vez. O rapaz deixou de ir para a igreja porque ele disse que não era tão santo para estar na igreja. E tal igreja, né? Fala muito, irmãos, sobre arrependimento e pecado. Mas isso nós aprendemos, irmãos, com o próprio Jesus Cristo. Vocês lembram o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana? Era um diálogo que primeiro não poderia acontecer, né? Entre um homem e uma mulher, um judeu e uma samaritana. Uma fonte de diálogo. Jesus quebra essa barreira e conversa com a mulher. Depois de criar um relacionamento de intimidade, o que Jesus faz? Ele prega, né? Ele vai dizer: mulher, está em pecado. Porque a primeira característica da pregação do Evangelho é essa, irmãos. É nos colocar lá no fundo do poço mesmo. É dizer: o que nós somos de verdade não é enganar o nosso ser nem a nossa mente. Não é ser enganado, não é gostar de vestir uma capa mentirosa, mas o Evangelho ele desnuda o nosso coração, ele tira essa capa, ele nos revela quem nós somos, e a lei faz isso, a lei de Deus. Ele vai dizer:
você é um pecador, você não merece nada, é um miserável. Quem gosta de ouvir isso? Ninguém. Mas é a verdade. Esse é o Evangelho. É o que Cristo fez com a mulher. Vai, cadê? O teu marido, vai buscar lá. Você vai dizer, eu não tenho marido. E Cristo vai dizer, realmente esse que você está não é seu marido, nem esse nem os outros. Mas Cristo não termina aí, porque o Evangelho não é só exposição do homem. Não é dizer o quanto nós somos pecadores. Não é dizer o quanto nós somos ruins, o quanto nós somos pó. Não. O Evangelho não para aí, porque se parasse, irmãos, nos mandava continuamente para o inferno. Mas por meio de Cristo, o Evangelho apresenta a redenção. E vai dizer, forma pobre pecador, miserável que nós somos, o pó que nós somos, o quanto nós não prestamos, há um Deus que enviou o seu Filho para nos resgatar do lamaçal do pecado. E agora você não é vencedor, você é mais do que vencedor, não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho genuíno. Mas esses falsos mestres não pregam isso. Eles falam aquilo que nós gostamos de ouvir. Por isso, irmãos, que as igrejas, me permitam aqui, né? Não usar esse termo, mas os lugares, as religiões mais lotadas são aquelas que mais falam novidades daquilo que nossos ouvidos gostam de ouvir. É aquela que traz um show novo. É aquela que traz um cantor famoso. É aquela que traz um pregador de multidões aí, conhecido por todos os tempos. São essas que ficam cheias. Elas precisam promover todo o tempo várias coisas, porque o Evangelho não é suficiente para a vida deles. Porque não é pregado o verdadeiro Evangelho. Essas são características de falsos mestres. Eles não expõem o pecado para expor a graça. Mas eles expõem uma graça pervertida. Cristo faz isso em amor. E a pregação surte efeito no coração daquela mulher. A ponto dela voltar para a cidade e dizer, eu conheci um homem. Esse é o Messias prometido, Cristo Jesus. Ela não voltou de lá dizendo, tem um homem ali que revela os nossos piores medos e pecados. Não chegue nem perto dele. Não. Ela poderia até ter dito isso. Mas ao mesmo tempo ele nos liberta desse pecado, desse mal. Os falsos mestres com falsas igrejas vão fazendo falsos crentes com falsas esperanças, e chega uma hora que isso não se sustenta mais. E quando chega essa hora, irmãos, é incrível você ver pastor fulano de tal mudou-se de ministério, porque já não é mais sustentável as mentiras e as falácias ali. Falácia é exatamente o termo que deve ser usado para esses homens. Parece uma verdade, mas não passa da mentira. São homens falaciosos. Mas chega uma hora, irmãos, e é graças a Deus por isso, porque Deus cuida da igreja, Deus cuida dos seus eleitos, e tem certas pessoas dentro da igreja que não aguentam mais ouvir esse falso evangelho. E Deus abre os olhos dessa pessoa, os ouvidos dessa pessoa, que ela se decepciona tanto com o falso evangelho que é pregado. E Deus nos abre os olhos e elas ficam sedentas pela genuína palavra de Deus. São os remanescentes. Esses falsos mestres, irmãos, eles não só fazem isso, mas eles também se colocam acima dos outros. Veja o versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade. E aí vocês vão agora lembrar disso, né? São homens que eles se colocam, se denominam como supra-sumos das autoridades. São os bispos, né? São os apóstolos da vida. São aqueles em que, se brincar, estão no mesmo patamar que o próprio Papa, né? São divinos. São homens que são colocados no altar, homens e mulheres, né? São colocados no altar. Homens que são beijados aos seus pés.
Homens que se dizem ser ungidos de Deus e que ninguém pode falar dele nem contra ele. São homens que nunca erram. São homens que não podem ser confrontados. São homens que se auto-intitulam. São autoridades para eles mesmos. Irmãos, e aqui vem um ponto bem sério, preste atenção no coração. Nós podemos ocupar qualquer tipo de ofício na nossa vida. Seja de um ofício, seja um presbítero, seja um diácono, ou das suas ramificações na atividade dessas coisas. E isso significa a nós como crentes servir ao Senhor, serviço. Mas, irmãos, isso nos impõe uma humildade a ponto de, se precisar, ser confrontado por uma criança. Irmãos, tenham isso no coração. Essa é uma característica dos filhos de Deus, humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus ela é infinita e nós somos finitos. Porque a palavra de Deus ela é suficiente e nós somos totalmente dependentes. Porque a palavra de Deus ela é inerrante e nunca erra, mas nós erramos o tempo todo. Seja lá quem for, a marca do cristão é humildade. Enquanto a marca do falso mestre é jactância, é soberba. Porque na igreja de Deus, irmãos, não existe hierarquia. Não existe. Lógico, tem posições diferentes e funções diferentes que o Senhor vocaciona. Mas o Senhor vai chamando e vocacionando, mas todos estão debaixo da mesma lei e todos cumprem essa lei porque amam a Deus e se auxiliando mutuamente. Isso é a igreja do Senhor. Irmãos, nem eu, nem o pastor, nem qualquer um que vai daqui à frente. É um santo que não pode ser, não pode errar, que não pode falar algo que não devia, que não pode agir de forma que não devia, ou poderia agir de uma melhor forma. Irmãos, mais cedo ou mais tarde eu vou decepcionar com vocês aqui. Ou se já não fiz isso. E com certeza os irmãos também vão me decepcionar. A diferença do cristão, irmãos, é como nós reagimos a isso. Com decepção. Aquele que não reconhece a Cristo, ele se afasta, ele fala mal, ele difama, ele quer o oposto do relacionamento. Mas aquele que conhece a Cristo faz aquilo que o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 18. Ele se encontra, ele conversa, ele é tratado, ele trata, ele perdoa e é perdoado, ele se abraça e ele é sustentado, ele vive caminhando. Então, irmãos, quando eu fizer isso, quando eu fizer isso contra vocês, quando algum de vocês fizer um contra os outros, seja lá o que for, e isso vai acontecer, porque perfeição na glória, não é? Sejam humildes, crentes de ambas as partes. Procurem ser tratados e tratar a situação em busca da glória de Deus. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ser uma igreja com várias pernas, com vários braços, com várias mentes, com vários senhores, e não chegaremos a lugar nenhum. Mas nós precisamos ter somente um par de pernas, um par de braços. E a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso cabeça é o Senhor. Irmãos, é interessante porque Paulo trabalha isso no livro de 1 Coríntios, quando ele diz assim, importa que os homens nos considerem como ministros, dispenseiros de sua multiforme graça, e o que se requer deles é que sejam encontrados fiéis. Paulo ele vai tratar desse tema, dessa situação. E é interessante porque a palavra lá que Paulo usa para ministros, que aparece no texto, não é a palavra que nós usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como ministro do governo, né? Os grandes ministros, as autoridades, os bispos. Essa palavra, a palavra ministro, no original, ela é menos que diácono. Diácono é relacionado a ser a duro, a escravo, a servo.
Ela é menos que isso. A palavra significa assim, ó, é para ministro usado por Paulo. Um escravo que está condenado à morte, mas antes de ele morrer, ele tem que prestar um serviço. E ele não pode morrer antes de prestar esse serviço. É o ministro que tem que ser dispenseiro fiel. Então, irmão, não dá para você ser um crente, ser um líder e ser pomposo. E ser jactancioso. E ser orgulhoso. Não dá. Não cabe na nossa mente vaidade, soberba, presunção. Não pode, irmãos. Porque nós todos dependemos da graça de Deus. É uma atitude de falso mestre. Note comigo, irmãos, que esses falsos mestres, eles são enganadores que afastam as pessoas de Deus, né? Se você vê lá a parte B do versículo 18. Engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Como eu já falei, irmãos, que a palavra engoda é a mesma palavra aqui, né? Significa anzol, o que é que nós colocamos no anzol? Isca, né? E isca serve para quê? Para atrair. Para atrair. Algo que é apetitoso. Algo que para o peixe é uma tentação para a morte. Algo que é uma tentação quase que insuportável. Ele morre pela boca, literalmente, né? Esses falsos mestres, eles fazem exatamente isso, irmãos. Uma palavra boa, algo gostoso de se ouvir, uma presença boa, de ser vontade de estar junto com essa pessoa. Ele exalta você, ele coloca lá em cima, ele enche o seu ego, né? Ele bate nas suas costas, dá tapinha nas suas costas o tempo todo. Ele encoraja, mas ao mesmo tempo, né? E por trás disso tudo, ele lhe afasta de Deus. Ele faz você sentar no trono do seu coração. Não só isso, mas esses também prometem liberdade. E aqui é interessante, veja lá, versículo 19: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, que é a grande contradição, né? Esse é o grande tema dos coaches, né? Eles prometem uma coisa e na verdade eles são totalmente contrários. É quando você não dá certo em nada, né? Aí você decide ser coach para mostrar como é que dá certo, né? Quando você não dá certo em nada. O discurso é totalmente incoerente. Enquanto ele diz que você vai ser livre, enquanto ele diz que você é um vencedor, ao mesmo tempo ele é um escravo, num discurso totalmente vazio e sem conteúdo. Ele promete uma liberdade que nem ele consegue ter. Então, esse caminho que esses falsos mestres eles estão trilhando e construindo para ele mesmo é um caminho de perdição. Veja, eles estão asfaltando o próprio caminho do inferno e tentando arrebatar muitos com eles. Porque enquanto eles pregam liberdade, eles estão colocando as pessoas em celas, escravas desse pecado. Veja o que diz o versículo 20. Vamos terminar o 19, né? Prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Veja. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Então, fiquemos em alerta, irmãos. Se um desses falsos mestres vier a querer nos enganar, pregando outro evangelho, né? E eles vão dizer assim, né? Uma nova revelação, ou uma nova descoberta. Não dê ouvido para tais coisas. Nós vimos num grupo, né? Que logo Davi recebeu uma ligação, né? De um desses. E Davi, quando percebeu, pegou logo no ponto fraco, né? Onde há discordância. Lembrando, irmãos, que a toda situação, seja ela mais difícil possível, há sempre uma brecha
um parênteses, que nós podemos pregar o verdadeiro Evangelho. Porque não há prisão tão densa ou tão profunda que Cristo não possa libertar. Mesmo que eles digam, uma revelação, Deus me deu uma revelação, e aqui fica um alerta, né? Se alguém chegar para os irmãos e dizer, eu tenho uma revelação de Deus para você. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com os irmãos. Já deve ter acontecido, né? Pelo meio que a gente anda. Lembre, irmão, de Hebreus capítulo 1, versículo 1, o que o pastor citou aqui de manhã? Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nós não precisamos chegar a essa irmã. Não existe uma revelação, não precisa disso, né? Há uma quebra de relacionamento necessária. Mas nós podemos ensinar isso com amor. Se irmã, é uma revelação que eu precisava, eu já tenho. E Jesus Cristo ter se revelado, ter nascido, isso é suficiente para a minha vida. Não é suficiente para a vida da irmã. Eu não preciso de mais nada, meu irmão, eu já tenho tudo. A revelação de Deus está escrita. E nesses versículos, irmãos, 20 e 21, Pedro nos afirma que se você se afasta da verdade, se você não conhecia a verdade, passa a conhecer a verdade, e agora se afasta da verdade, é pior do que nunca ter conhecido. É pior do que nunca ter conhecido. Veja o que é que diz, né? Versículo 21. Pois melhor fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. É pior. Isso é a apostasia, né? Essa é a definição da apostasia. É você conhecer a verdade que liberta, e você voltar a ser escravo. Ele rejeitou a verdade. Ele conhecia e ele falava. Irmãos, Pedro ele termina aqui no versículo 22 e a gente também encerra. Uma imagem que também não é tão digestiva, né? Não é tão digestiva essa imagem. Mas é preciso ler. Ele diz assim, que com eles aconteceu o que diz certo adágio, né? Ou ditado, significa isso, verdadeiro. E o ditado é, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que eu estou dizendo aqui é exatamente o que a figura significa. Não sei se alguém tem cão, cachorro, mas o cachorro tem mania de fazer isso, né? Ele coloca para fora e depois manda tudo de volta. Muitas vezes acontece isso. E a porca, que hoje é lavada, dá um banho na porca, ela se banha no rio, mas no primeiro momento que ela puder, ela volta correndo para o lamaçal. E ela vai se lambuzar todo mundo naquele lamaçal. Irmãos, Pedro está comparando esses falsos mestres a isso. Vocês foram ricos, ou vocês, melhor dizendo, vocês encontraram a forma de se limpar, mas preferem viver sujos. Vocês sabem qual é a chave da prisão de vocês, da cela de vocês. Vocês as têm em mãos. Vocês têm em mãos a chave das algemas que lhe prendem, mas vocês já jogam fora, porque vocês preferem ficar presos nos seus próprios desígnios, pensamentos, nos seus próprios planos, porque vocês querem encher os seus corações. É pior que vocês sejam assim do que aqueles que nunca conheceram. Irmãos, o que fica aplicado à nossa vida aqui, e o texto é auto-aplicativo, né? É para que possamos ter cuidado e zelo com a nossa igreja. Eu estou dizendo que quando alguma pessoa chegar com uma nova informação, ou falando uma coisa que a gente não concorda, talvez, não estou dizendo que a gente tem que pegar pelos braços e jogar lá fora. Não é isso. Mas são pessoas que precisam ser tratadas, que precisam do Evangelho. Não é? Mas caso elas rejeitem isso, elas não podem viver no nosso meio. Devemos ter cuidado, irmãos, porque essas pessoas minam a nossa fé. Nós precisamos conversar com isso. Por isso a escola de catecúmenos aqui, né? Para tratar dessas minúcias, dessas coisas, porque
Existem sim lobos, né, no meio das ovelhas, joio no meio do trigo. E Pedro nos alerta que devemos ter cuidado com a igreja que ele nos deu para cuidar. Então, irmãos, fiquemos alertas com isso. Lembrando sempre que esse evangelho pode também alcançar essas pessoas. Fazemos com o amor de Cristo, mas nunca negociando as verdades que nos impôs, que nos colocou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela palavra do Senhor, que aqui foi pregado, Deus, o Teu genuíno Evangelho. Pelas instruções do apóstolo Pedro, inspiradas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, em cuidado e zelo pela igreja do Senhor. Nosso pedido é que o Senhor nos faça enxergar se um dia houver acontecer. Que possamos solucionar esses problemas e essas diferenças da melhor forma possível, em amor, mansidão, tranquilidade, domínio próprio, para que possamos também, através do Evangelho, alcançar essas pessoas, para que elas possam ser libertas dessa escravidão. Mas se caso elas apostatarem, permanecerem firmes nesse eu e mentira, ó Deus, que o Senhor nos livre desse mal, da melhor forma e de forma mais sábia possível. Nós oramos porque oramos a um Senhor que cuida da sua igreja. Possamos ficar atentos e orando por essas pessoas, para o Senhor converta esses corações. E não deixa, Senhor, não deixa nunca que possa levantar em nosso coração esses desígnios. Não deixa nunca, Senhor, que sejamos um falso mestre. E também, Deus, implanta em nosso coração a humildade com crente em Jesus Cristo. Te agradecemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oramos através dele. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém.